Essa semana circulou a informação que a Rússia enviou um míssil com capacidade nuclear para a cidade de Dnipro, na Ucrânia. A imprensa fala em risco de guerra nuclear por esse caso. Mas você verá nesse vídeo que o risco de guerra nuclear não é causado por esse evento isolado, mas por conta de outro problema: o fim da estabilidade estratégica. E você entenderá o que é isso nesse vídeo. Olá, eu sou o professor Pascal e peço para você seguir o canal para mais conteúdos de geopolítica e geografia. O poder das armas é uma força inquestionável e, em última instância, o poder principal. O revolucionário chinês Mao Zedong resumiu isso na emblemática frase: o poder nasce da ponta de um fuzil. Esse poder militar pode se expressar de duas formas: o poder de coerção e o poder de dissuasão. Poder de coerção é aquele poder ativo, agressor e ameaçador, que evidencia que existe um forte poder militar que pode ser usado contra determinado Estado. Poder de dissuasão é aquele que intimida o agressor a te atacar, pois sabe que sua reação pode ser fatal. É esse tipo de poder que possuem os países que detêm armamento nuclear. Os americanos estão no topo desses países que possuem esse tipo de poder militar em nível global. Segundo analistas, os Estados Unidos possuem mais de 800 bases militares, distribuídas por todos os continentes e com forte poder de agressão e reação. Os americanos também possuem o maior investimento militar, dados de 2023, na relação com outros países. Segundo dados do ISS, entidade londrina que analisa essa questão, os americanos são responsáveis por quase metade de todo o investimento militar do planeta. Os americanos ainda estão no seleto grupo dos países que possuem armamentos nucleares. Além deles, Rússia, Inglaterra, França e China são os que possuem armas nucleares permitidas. Esses países integram o regime de não proliferação nuclear, acordado em 68 e ratificado em 70, permitindo que apenas eles possuam armas nucleares e que não exista qualquer limitação para a quantidade e qualidade dessas armas. Já os demais países, incluindo o Brasil, que assinam o acordo, não podem ter armas nucleares, nem as desenvolver. Trata-se de uma forma de limitar o poder nuclear apenas para um grupo restrito, considerado hegemônico ou potencialmente hegemônico, assim reduzindo o número de atores para as negociações geopolíticas estratégicas globais. Por isso, os mesmos países são os que integram o Conselho de Segurança da ONU. Esse modelo deu certo na Guerra Fria, mas hoje está totalmente decadente. A ideia de não proliferação passa por duas percepções. A primeira é horizontal, evitando que outros países tenham acesso às armas nucleares. E o segundo é a proliferação vertical, quando um país aumenta o que já possui. Para esse segundo caso, apenas acordos entre países podem garantir isso. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, é fundamentado no uso pacífico da energia nuclear, para que a energia nuclear e os resultados do progresso científico e tecnológico sejam usados apenas para fins pacíficos. Tais países reconhecem que uma guerra nuclear significaria devastação para o mundo e a civilização humana. Uma guerra nuclear causaria danos graves e baixas maciças, e a humanidade dificilmente poderia se recuperar dos efeitos disso. A proliferação de armas nucleares e a corrida descontrolada por essas armas podem levar a uma guerra nuclear. Portanto, a segurança dos estados depende das medidas e esforços para regular uma corrida armamentista nuclear e dos esforços para impedir uma guerra nuclear. Esse é o primeiro pilar do TNP.
O segundo pilar do TNP é a não proliferação nuclear. Não deve haver desvio de fins pacíficos para fins militares no uso da energia nuclear. E o terceiro pilar é a norma do desarmamento. Os Estados membros do tratado deveriam fazer todo o possível para avançar em direção à meta de um mundo livre de armas nucleares. Devemos mencionar que o TNP ainda não é universal. Existem estados que não assinaram e ratificaram o TNP, entre eles Israel, Índia, Paquistão e Sudão do Sul. Em 2003, a Coreia do Norte, ou Coreia Popular, se retirou do TNP por receio que outros países pudessem atacá-los. Estados Unidos e Rússia são os países que mais possuem ogivas nucleares. Os Estados Unidos foi o único país do mundo a utilizar uma arma nuclear em pessoas na história. A Rússia herdou da antiga União Soviética o seu arsenal, bem como do Cazaquistão e da Ucrânia quando acabou a União Soviética, que repassaram para a Rússia concentrar o arsenal ao fim deste momento. Esse movimento colaborou para que as ogivas não ficassem pulverizadas em vários países, o que contribuiu para as negociações de tratados. Desde a década de 80 tem havido uma redução gradual do número de ogivas nucleares no mundo, passando de mais de 60 mil ogivas ativas em 1959 para cerca de 10 mil ogivas ativas hoje. Todavia, tem ocorrido um aumento expressivo da modernização e manutenção do arsenal existente, demonstrando um crescimento na corrida armamentista. Além da proibição de testes nucleares em 1996 e uso de armas em determinados lugares como espaço sideral, Lua, fundo do mar, corpos celestes e Antártida, existem zonas livres de armas nucleares no mundo por conta de acordos regionais ou bilaterais, sobretudo por serem integrantes do TNP. Além de ser parte do TNP, o Brasil foi o primeiro país a assinar o Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares, o TPAN, em 2017. O TPAN está em vigor desde 2021, embora nenhum estado nuclearmente armado seja parte ou mesmo signatário do TPAN. Os tratados de desarmamento ou não proliferação buscam sempre, em alguma medida, a redução do risco de guerra, batalhas menos destrutivas, redução da velocidade da corrida armamentista, redução de receios e equilíbrio na balança de poder. Claro, quando realizado entre todos os membros, essa redução. Sobre a estabilidade estratégica, tema fundamental aqui desse vídeo, a ideia é que não basta reduzir, tem que equilibrar. Houve uma redução bem grande dos arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Todavia, reduzir apenas arsenais nucleares não traz garantia alguma de paz. Pois além das ogivas nucleares, existe toda uma tecnologia por trás que faz com que um país possa ter maior poderio do que o outro. Uma das questões bélicas que deve ser analisada quando se deseja, de fato, construir um equilíbrio no mundo e não evidenciar desejos coercitivos e expansionistas, são os tipos de entrega de bombas e lançadores. A entrega de bombas de Hiroshima e Nagasaki foi realizada por um avião bombardeiro. Atualmente existem diversas formas de entregar uma bomba, seja nuclear ou convencional. Os mísseis interbalísticos continentais, o ICBM, são aqueles que superam os 5.500 quilômetros de distância e sobem quilômetros de altitude até o espaço antes de entrar em fase final e chegar ao seu alvo. Eles podem ser enviados de plataformas fixas, tipo silo. Podem ser enviados por submarinos, o SLMB, Submarino Lançador de Mísseis Interbalísticos, ou por plataformas móveis, como caminhões pesados ou trens. Além desse mecanismo de entrega de bombas, existem os mais convencionais, como os mísseis comuns de médio alcance
aviões e os drones. Essas diferentes tecnologias, para além das armas nucleares, colocam em evidência que existem outras assimetrias entre os países que comprometem a segurança global. Não bastaria nesse caso apenas reduzir o número de ogivas nucleares, pois a qualidade da entrega dessas bombas podem definir os rumos de uma guerra. Como você pode ver, existem diversas maneiras de disparar um míssil, e dependendo da forma, é mais fácil ou mais difícil interceptá-lo. Um míssil de submarino pode ser disparado da costa de qualquer continente, diferente de um que sai de um silo nuclear. Existem diferentes capacidades ofensivas também na qualidade da ogiva e na quantidade de ogivas que podem ser carregadas em um único míssil. E o outro fator que cria uma profunda assimetria, uma profunda desigualdade de poder, é a capacidade defensiva. Nesse caso, o ator principal defensivo são as baterias de mísseis antibalísticos, isto é, os mísseis que interceptam os ICBMs intercontinentais. O conceito que está por trás dos acordos que restringem ou reduzem armas nucleares entre Estados Unidos e Rússia é o da estabilidade estratégica. Trata-se de uma noção de equilíbrio defensivo e de ataque, garantindo que nenhum dos países tenha a coragem de dar o primeiro passo e parem com corridas armamentistas. É necessário que os países estejam confiantes que os seus adversários não planejem aumentar seus arsenais. Essa estabilidade estratégica não ocorre apenas em sua capacidade de restringir armas que já foram criadas, mas armas e equipamentos que podem ser criados e podem desequilibrar a relação entre os países. Pensemos então no seguinte exemplo. O país A atira bombas no país B e inutiliza todas as bombas atômicas que o país B possuía. Agora apenas o país A terá bombas atômicas. Isso daria poder excessivo ao país A. Não seria aceito dentro da proposta de equilíbrio estratégico. Assim, o país A deve ter quantidade semelhante de bombas que o país B e não pode atacar para inutilizar toda a capacidade de reação do país B, garantindo assim um fator fundamental para a estabilidade estratégica, que é a vulnerabilidade mútua. Ambos devem ser vulneráveis, para garantir que ninguém tenha coragem do primeiro ataque. O país A, agora seguindo a vulnerabilidade mútua, ataca o país B. O país B, em seu direito de retaliar, envia mísseis contra o país A, mas que são interceptados pelos mísseis interbalísticos. Logo, a capacidade de retaliação do país B foi suprimida. Assim, para haver estabilidade estratégica e evitar uma corrida armamentista de vários países, é necessário que haja redução e restrição de vários equipamentos para além das ogivas, passando pelos lançadores, entregadores e interceptadores. Um teórico realista clássico que respalda essa lógica é o americano John Hertz. Para ele, quando um Estado se sente ameaçado, ele investe em armas, fazendo com que seus vizinhos façam o mesmo, criando mais insegurança por conta do risco de guerra do que antes. Nesse sentido, desde a Guerra Fria, diversos tratados foram realizados entre Estados Unidos e União Soviética à época, para evitar que uma guerra fosse iniciada e reduzir a velocidade da corrida armamentista. Entre eles podemos citar o Tratado ABM, o SALT, o INF de mísseis intermediários, o START e o SORT. Após o fim da Guerra Fria, a Rússia concedeu excessivamente reduções unilaterais em uma percepção que o mundo não teria mais a necessidade de estabilidade estratégica, já que não teria mais Guerra Fria. Foi a mesma lógica que o teórico Francis Fukuyama
defendia e difundia nos Estados Unidos a lógica do fim da história. Essa postura foi equivocada e levou os americanos a expandirem sua capacidade ofensiva via OTAN para áreas que eram de hegemonia da antiga União Soviética, instalando bases militares e equipamentos ofensivos e defensivos sobre a Europa, inclusive a Europa Oriental. Esse modelo russo foi mudado com a chegada do Vladimir Putin ao poder, em consonância com setores militares russos que compreendiam que teria havido grande assimetria do poder nos anos de 1990, por conta do avanço dos americanos e da redução de acordos entre os países a partir de uma justificativa dada pelos americanos da guerra ao terror, o combate ao terrorismo, promovido pelos Estados Unidos a partir de 2001 em função dos ataques às Torres Gêmeas. Atualmente, para analistas russos, os americanos têm potencial para destruir entre 80% e 90% do arsenal russo em ataques sistemáticos e precisos. Fato que desequilibrou as relações de poder e tem levado a uma nova corrida armamentista. O gráfico a seguir mostra como houve redução de investimentos militares na Rússia na década de 90 e posteriormente crescimento. Nessa matéria, comenta-se sobre a saída dos Estados Unidos do Tratado INF, sobre mísseis de médio alcance. A Rússia, em protesto, saiu na sequência. Justamente o míssil que foi enviado à Ucrânia nessa semana era de médio alcance, não um míssil intercontinental como falado na imprensa. Como disse, o maior risco para a guerra nuclear na atualidade não é o uso pela Rússia, esta semana, de um míssil de médio alcance, mas o fim da estabilidade estratégica entre Rússia e Estados Unidos. A base dessas informações que compartilhei com vocês é fruto de um curso realizado na Universidade de São Petersburgo, intitulado Rússia e o Controle de Armas Nucleares, realizado pelo professor Andrei Pavlov, um dos cursos que ajudaram na produção do meu livro Guerra e Paz, Geopolítica e Relações Internacionais para apaixonados por geopolítica. Siga para mais conteúdos.